Bom dia! Hoje o tema A Vida de Jesus, de juvenil a jovem. O livro Desejado de Todas as Nações, da profetisa Ellen White, ele tem detalhes sobre essa fase da vida de Jesus, que pouco é mencionado na Bíblia. Eu já falei no vídeo anterior, na data de 9 de setembro de 2022, no Facebook, um vídeo sobre como reconhecer um profeta verdadeiro. E Ellen White, ela passou em todos os testes de acordo à palavra de Deus. Por isso esse livro, Desejado de Todas as Nações, é um livro maravilhoso que mostra em detalhes como foi a vida de Jesus aqui na Terra. Sabe, na época de Jesus, as crianças judias, elas eram rodeadas de exigências dos rabinos e eram inúmeros os regulamentos. Mas como juvenil, Jesus, ele não se interessava nessas coisas. O livro que eu mencionei fala que na infância de Jesus ele agia independente das leis dos rabis, mas seguia estritamente as escrituras e era alvo de seu constante estudo e meditação. Sabe, Jesus logo percebeu as condições do povo, viu que as exigências da sociedade se achavam em constante conflito com as exigências de Deus, porque a sociedade exaltava teorias de sua própria invenção. O culto era simples rotina e cerimônias, mas as verdades sagradas eram escondidas aos adoradores. Assim, o menino Jesus viu que os cultos estavam sem fé e, consequentemente, as pessoas não encontravam paz. Diante disso, Jesus não atacava, mas a sua vida simples era uma reprovação para aqueles líderes. E sempre apresentava a palavra de Deus como justificativa para a sua conduta. Jesus era um juvenil amável e procurava sempre agradar as pessoas que entravam em contato. Os rabis insistiam com Jesus para que seguissem suas tradições e demais regras que não tinham fundamento bíblico. Mas Jesus, que tinha grande conhecimento da Bíblia, pedia a eles que mostrassem autorização para aquelas regras na palavra de Deus. Eles ficavam frustrados porque não tinham como apresentar, não havia autorização da Bíblia para aquelas regras. Mesmo assim, eles buscavam José e Maria e falavam que Jesus estava sendo insubmisso. Assim, Jesus sofreu repreensão e censura. Jesus sempre respondia: está escrito. Assim, ele justificava seu comportamento e aquilo que ele acreditava. Mas os rabinos e os irmãos mais velhos de Jesus tornavam a vida dele uma vida muito amarga. Ele aprendeu a dura lição da paciência e do silêncio no sofrimento. Sim, Jesus tinha irmãos. Eles eram do primeiro casamento de José. Provavelmente José era viúvo quando se casou com Maria. A Bíblia fala de 4 irmãos e menciona o nome deles, que está em Mateus 13, verso 55. Tiago, José, Simão e Judas. Também ele tinha irmãs. Bom, todos eles eram mais velhos que Jesus e que se sentiam no direito de chamar a atenção dele para o que não estava de acordo aos rabis. Diziam que a tradução devia ser atendida como uma ordem divina e ficavam muito aborrecidos porque Jesus fazia distinção clara entre o falso e o verdadeiro. Ficavam aborrecidos porque Jesus, na realidade, os ensinava. E eles se sentiam assim desafiados, porque Jesus obedecia estritamente à lei de Deus e a vida de Jesus era uma constante reprovação, uma condenação aos seus irmãos. Sabe, o Messias, ele não tinha um espírito exclusivista. Desde a juventude, ele viu que os judeus haviam criado altas muralhas com seus rígidos regulamentos, mas Jesus derrubou essas muralhas. Veja o que está escrito na página 52. Em seu trato com os homens, não indagava qual é o seu credo, a que igreja você pertence, mas ele exercia seu poder de beneficiar em favor de todos os que necessitassem de auxílio. Em lugar de se fechar numa cela de eremita, a fim de mostrar seu caráter celestial, ele trabalhava fervorosamente pela humanidade. Incutia o princípio de não consistir a religião bíblica em mortificações corporais.
Ensinava que a religião pura e incontaminada não se deve manifestar apenas em determinados tempos e ocasiões especiais. Em todos os tempos e lugares, demonstrava amorável interesse pelos homens, irradiando o entorno à luz de uma animosa piedade. Tudo isso era uma censura aos fariseus, mostrava que a religião não consiste em egoísmo e que sua mórbida dedicação ao interesse pessoal estava longe de ser verdadeira piedade. Isso despertara a inimizade deles para com Jesus, de modo a buscarem forçá-lo a conformar-se com seus regulamentos. Mas Jesus estava constantemente trabalhando para aliviar todo o caso de sofrimento que via, e muitas vezes se privava do próprio alimento para poder diminuir a necessidade de alguém que estava em maior necessidade do que ele. Pois era pobre e tinha poucos recursos. Quando seus irmãos eram rudes com alguém, Jesus procurava exatamente aquela pessoa para dirigir palavras de ânimo. As verdades que ensinava estavam de acordo à sua própria vida de amor e serviço. Esse era um dos motivos que suas mensagens eram tão poderosas. Olha que texto forte da página 53. Jesus amava seus irmãos e os tratava com incansável bondade, mas eles tinham-lhe ciúmes, manifestando a mais decidida incredulidade e desdém. Não lhe podiam entender o procedimento. Grandes eram as contradições que se manifestavam em Jesus. Filho de Deus, era, no entanto, impotente criança. Criador dos mundos, a terra era a sua possessão. E, todavia, cada passo de sua existência foi assinalado pela pobreza. Possuía dignidade e individualidade, inteiramente isentas de orgulho terreno ou presunção. Ele não lutava por grandeza mundana e achava-se contente até na mais humilde posição. Isso irritava os irmãos. Não podiam explicar sua constante serenidade sob provação e privações. Não sabiam que, por amor de nós, ele se tornara pobre para que pela sua pobreza enriquecêssemos, como está escrito em 2 Coríntios 8, verso 9. Não compreendiam melhor o mistério de sua missão do que os amigos de Jó entendiam sua humilhação e sofrimentos. Sim, Jesus era mal compreendido dentro da sua própria casa. Veja a continuação do texto. Jesus era mal compreendido dos irmãos em virtude de não se assemelhar a eles. Sua norma não era a deles. Olhando aos homens, via-os afastados de Deus, sem o poder divino em sua vida. As formas de religião que observavam não lhes podiam transformar o caráter. Eles dizimavam o hortelã, o endro, o cominho, mas omitiam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé, como está escrito em Mateus 22, verso 23. O exemplo de Jesus era-lhes contínua irritação. Não aborrecia ele senão uma coisa no mundo. Sabe o que aborrecia Jesus? Sim, o pecado. Ele não podia testemunhar uma ação injusta sem uma dor que não era possível esconder, disfarçar. Entre os formalistas, cuja aparência de santidade ocultava o amor do pecado, e um caráter em que o zelo da glória de Deus constituía a suprema preocupação, era flagrante o contraste. Como a vida de Jesus condenasse o mal, encontrava ele oposição, tanto em casa como fora. Sua abnegação e integridade eram comentadas zombeteiramente. Zombavam dele. Sua paciência e bondade classificavam-no como covardia. Que triste, não? Não foi fácil a vida de Jesus. Uma vida de amargura que nenhum ser humano foi levado a suportar. Essa foi a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Messias. No próximo vídeo será a continuação desse tema. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.